Fala, povo do esporte! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Videocast Podcast Esportivo Caminhos do Ouro. Meu nome é Fábio Bernardo, eu sou analista de esportes e hoje eu entrevisto os irmãos Teodoro, medalhistas paralímpicos e mundiais, e o guia Rodrigo Arcanjo. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Obrigado. Vamos para um bate-papo aí descontraído e expor um pouquinho da nossa carreira para vocês. Bom dia, Fábio. Muito obrigada pelo convite. Fábio, muito obrigado. Estamos aqui para falar um pouco da nossa trajetória, nossa carreira e para que as pessoas possam conhecer um pouco do esporte paralímpico. Maravilha. Então vamos começar pelas mulheres, né? Primeiro as damas. Kétila, conta um pouquinho da tua história pra gente, da tua trajetória esportiva, das tuas origens. Conta teus caminhos do ouro pra gente. A trajetória é um pouquinho longa. Tentar resumir. Vou tentar resumir hoje, especialmente, faço 30 anos. Parabéns! E muito obrigada, não podia deixar de citar. E eu estava até falando pro Kes essa semana, no CT onde a gente treina, vai ter um maior evento, que é as Paralimpíadas Escolares. E há 13 anos atrás a gente começou nesse mesmo evento. Então a nossa trajetória começou lá em 2012, quando eu fui convidada por um professor de educação física para participar das Paralimpíadas Escolares. Ele tinha um clube que necessitava de pessoas com deficiência visual. E aí ele foi na escola buscar por um perfil. Para a galera que não está me vendo aí, está só nos ouvindo, eu tenho 1,76 m, tenho 60 quilos, sou bem alta e magra, um porte muito atlético. E aí eu já era muito alta desde novinha, e aí ele falou, nossa, você tem muito perfil de atleta. Eu falei, moço, mas eu nunca corri, eu nunca fiz nada. E aí ele convidou, fez o convite, mostrou como funcionava o esporte paralímpico, que a gente não conhecia mesmo. Nós somos do interior de Rondônia, nascemos em Rolim de Moura, uma cidade muito pequena. É longe, hein? Muito bem longe, ali. logo ali no mapa. E aí a gente foi encontrado na capital, já a gente morava em Porto Velho, esse clube da capital. E aí a gente veio em 2012. Mas o mais engraçado é que eu fui convidada para o esporte. E esse treinador foi na minha casa para convencer os meus pais que eu tinha uma chance no esporte. E aí meu pai falou, você tá doido? Como é que você vai levar minha filha para São Paulo? Eu tinha 16 anos, gente. Como que meu pai me deixaria vir, né? Aí minha mãe teve a brilhante ideia de falar, não, mas o irmão dela é igual ela. E ele Quase falou assim, o irmão vai junto. Quase gêmeos. Aí ele falou, mas igual como? Ela falou assim, ele é alto, magro e também tem a mesma deficiência visual. E aí ele falou, então vou levar os dois. E ele comprou a passagem do Kesley sem nunca nem ter visto, né? Foi. A mãe mandou... Faltava 15 dias para os jogos. Mandou a foto do documento dele e aí emitiram a passagem. Faltando uma semana, o Kesley foi conhecer o que era uma pista, que a gente nunca tinha visto. A gente foi fazer um evento teste, na verdade, né? A gente foi ver a pista. Como o Kesley disse aqui em off, nós somos do atletismo. Hoje eu corro 400 metros raso, o Kesley corre 100 metros raso, que é a nossa especialidade, mas a gente já passou por diversas provas, já fiz salto em distância, já corri 100, já corri 200, já arremessei, lancei, então assim, a gente já passou por muitas provas para nos encontrar no esporte. E aí, a gente veio, por motivos de documentação, né, o esporte paralímpico, ele exige muitas documentações, laudos médicos, né, para comprovar a nossa deficiência. E aí, na primeira competição, eu não consegui competir, o Kesley já veio e já conseguiu 3 ouros. Uau! Né, mano? De Foi. cara? De cara. Foi uma experiência bem legal, onde eu corri os 100 metros rasos, foi salto em distância e dardo. E aí, no salto em distância, eu já comecei a minha carreira ali, já foi bem marcante. Inclusive, eu estou super ansioso pela inauguração ali do Ibirapuera, porque foi ali que começou. E é incrível que a Kétila hoje está de aniversário. E já se passaram 13 anos que a gente começou, né? E é uma competição que agora acontece sempre, geralmente nesse período. Agora vai ter 2.050 crianças do Brasil inteiro participando de uma competição onde eu e a Kétila começamos, né? E foi ali que eu tive a primeira competição, o primeiro contato e me apaixonei. Me apaixonei literalmente, foi descalço mesmo. Descalço? No salto em Correndo na distância. pista? Na pista eu estava com um tênis, mas como Rondônia é bem ali... Então, chegava poucas informações e eu e a Kétila não éramos ligados ao esporte. Não tínhamos uma família ligada ao esporte, então a gente tinha pouco contato. Então, o que minha família pôde fazer, faltando 12 dias, é ir em uma loja e falar, olha, meus filhos vão correr e precisam de um tênis. Então, me deram um tênis liso, que não tinha aderência. A gente chegou numa pista emborrachada, lisa,
que precisava de sapatilhas ou um tênis diferente, que não era aquele. Então, corri com aquele tênis. Na hora do salto, na Escolares, Rodrigo, eu não sei se tem 3 tentativas só ou se são 6, eu não sei Depende da quantidade de eu crianças, acho que né? são... Acho que é porque, como é muita criança, não são 6. Ou eles fazem a final direto, que pode Eu colocar acho- 4 saltos, ou é, 3 e mais 3, mas eu acho muito difícil. Eu acho que era menos. Então, eu acho que eu tentei umas 2 com tênis, escorregava muito. E sempre tem pessoas ali ao redor que são pessoas que marcam a vida da gente, que a gente sempre conversa em casa, que a nossa carreira ela não é feita apenas com a minha dedicação. É com muitas pessoas que vão participando. Então, ali alguém falou, pô, se você quiser ir descalço, talvez seja melhor do que com esse tênis. E eu fui. Pô, Então, foi a minha medalha e foi um resultado que me colocou dentro de um projeto que na época era... Como é que é o nome? Do escolar? Bolsa escolar, bolsa estudantil, alguma coisa assim. Acho que é bolsa Que é a estudantil. primeira- É o primeiro incentivo que o governo dá, né? Para o primeiro contato com o esporte e um resultado que nem eu tive. Então, foi descalço. Então, ali começou. E então, no próximo ano, a gente já estava em Uberlândia, participando de uma regional para dar acesso a uma competição a nível nacional. E ali eu já despontei, a Kétila também. Já viemos para nacional. E aí começa tudo. Que é muitas competições, quase o Brasil inteiro competindo, ganhando medalhas, fazendo história, representando a família, representando o estado, representando o Brasil. E aí já tem 13 anos. 13 anos, 3 Paralimpíadas, acho que 4 mundiais. sensacional. E assim Parabéns. vai. É muita história, porque quando a gente vai conversando agora, eu começo a lembrar de muitas coisas. E essa semana a gente perdeu um treinador que marcou muito o nosso início, que foi em Uberlândia, que a primeira vez que a gente chegou era uma regional, a primeira é estudantil, então é tudo festa, criançada, hotel. Então eu até me emociono porque a gente foi para uma regional, a gente não sabia ainda, a gente descobrindo tudo. E aí chegou o Bertelli, o Ivan Bertelli, chegou pro meu pai e falou assim: ô, seu Pedro, é o seguinte, investe nos seus filhos. Eles vão ganhar o mundo, cara. Eles vão ganhar o mundo. Eu não posso treinar eles, que vocês são de muito longe, mas investe nele. E aí, meu pai nunca desistiu. E ele, todas as competições que a gente esteve, que ele tava com atletas que ele era de Minas Gerais, e a gente sempre encontrava em etapas nacionais, Open, internacional, que ele tinha atletas do arremesso do campo. Ele abraçava e falava, cara, eu vi seu resultado, que incrível. Então, todas essas competições que a gente voltava... Sempre motivava você. Ele tinha a participação, tinha a motivação, e eu lembrava dele dessa primeira vez que eu estava em uma competição regional, que foi a segunda competição da minha vida. E agora ele faleceu, então, tipo assim, são 13 anos, muitas pessoas, muitas histórias, muitas coisas que... aquilo que eu sempre converso com quem eu tenho oportunidade, eu falo, a gente precisa exercitar a gratidão porque a nossa carreira ela é feita de tijolos, e é um após o outro, e todos os tijolos têm uma pessoa, tem uma dedicação, tem um suor, tem um vômito, que a Kétila vomita muito no treino. Então, é muito legal, eu tive a experiência de ganhar o bronze nesse mundial, e a gente ganha medalha num dia, no outro dia você vai para a cerimônia, né, da medalha. Então, você tem desse dia para o outro, assim, e desse momento que você ganha a medalha, que é uma explosão de sentimento, para o outro dia, que dá umas 12, 16 horas, você somente, assim, voa. Milhares de coisas, Passa um milhares filme, de né? lembranças. E você vê o que o esporte, eu sempre falo, o esporte é a principal ferramenta, é uma das ferramentas mais poderosas, transformadoras da vida de um ser humano. É verdade. Ensina muito. E a Kétila quase perdeu a voz, né? Quando você ganhou essa medalha. Nossa, o Fábio me mandou mensagem pra agendar e eu falava assim, tá bom, a gente vai. Eu gritei tanto. Esse Mundial foi muito incrível porque, voltando um pouquinho, né? O Kesley começou a carreira ali em 2012 junto comigo. Só que em 2016 ele já conseguiu a marca para ir para a Paralimpíada na Rio, competiu, ficou em 4º lugar, foi muito lindo e tal, e eu ainda não tinha despontado a nível mundial, eu era uma atleta nacional. E aí em 2018 eu venho para São Paulo, conheço o Rodrigo, sou apresentada a ele, nosso treinador direciona o trabalho, e a gente está junto desde então, correndo, né, trabalhando junto. E em 2018 eu cheguei em São Paulo em janeiro.
que eu vim passar as férias, eu tava de férias da faculdade, que o Kesley brinca, ele fala assim, a Amanda é muito inteligente, então eu vou investir no estudo. Porque no começo, assim, vou ser sincero, eu era um pouquinho ruim no esporte. Não tinha se encontrado ainda. Eu não tinha encontrado a minha prova, era só isso. E aí, eu passei na Universidade Federal, tava cursando Educação Física, aí nas férias eu falei, mano, deixa eu ir pra São Paulo, né? São Paulo é o mundo. E ele falou, não, vou pagar sua passagem e vem passear, só que você vai ter que ir comigo pro treino. Eu falei, tá bom, vou estar em São Paulo, eu vou pro treino de manhã e à tarde eu passeio. Cheguei em São Paulo no primeiro dia, 6h30 da manhã, vamos pro treino. Eu falei, Nossa. meu Deus! Quer passear depois do treino. Aí chegamos Se tiver energia. Se tiver disposição. Lembrando que nunca passei, tá? Até hoje. Aí, o treinador chegou e falou, não, esse é o Rodrigo aqui, ele vai te acompanhar no primeiro dia de treino, ele passou pra eu fazer 10 voltas de 400. 10 voltas, gente, isso dá 4 quilômetros. Pra mim, que tava só estudando, não tava... Gente, olha... 10 voltas ou 10 tiros? É 10 tiros, É 10 tiros, né? Que era com pausa de 1 minuto, mas assim... Mas corria forte ou Não, era não só é pra dar voltinha intensidade- mesmo? Não era uma Ah, tá. intensidade nem... Alta. Nem muito Entendi. difícil, mas também não tava lenta. 65%. É uma Mesmo assim, 65%. É uma pesado, né? intensidade, 10 de 400. Para uma pessoa convencional seria difícil. É uma intensidade forte, até 60%. É forte. Tá explicado porque ela passa mal nos treinos. Então, aí cheguei e falei, meu Deus do céu, eu falei assim, véi, vai me matar, que é o nosso treinador, né? A gente carinhosamente chamei de véi. E aí eu falei, meu Deus, aí beleza, no outro dia de novo, isso em janeiro. A marca para obtenção do índice para entrar no ranking brasileiro era 1 minuto e 8 nos 400 metros. Eu cheguei em janeiro, aí num dia de treino o professor falou assim, vamos fazer um 400 aí pra ver se ela consegue. E eu lembro que o Kesley falou pra ele assim, professor, a Cat ela não consegue correr 100 metros, como o senhor quer que ela dê uma volta inteira na pista? Aí ele só olhou e falou assim, confia em mim, ela não correu porque não é a prova dela. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que dar essa volta inteira. Daí na minha cabeça eu assim, eu vou acabar mais rápido que é pra ir embora logo. E aí Boa estratégia, hein? Fui nessa. E aí eu corri a primeira prova, deu 1 minuto e 10, né, Rodrigo? Uau! 1 e 10, eu falei, nossa, mas poxa, 2 segundos, isso em treino. E ele falou, Sensacional. não, vou te inscrever na primeira competição do ano, isso provavelmente já fevereiro, março, né? Sim, fevereiro. Fevereiro, e aí ele me colocou numa sequência, a gente correu o quê? Umas 8 competições, não foi? Direto. Quase todo final de semana eu tinha competição. Quase todo final de semana. E isso, gente, eu vim com uma malinha de mão pra passar férias. Eu ainda tinha que começar as aulas de novo. E aí chegou um momento que o treinador olhou pro Kesley e falou assim, Kesley, deixa a sua irmã ficar. Ela tem muito potencial. Eu falei, já que o senhor falou, acredito no senhor. E aí eu fiquei E vocês estavam treinando aonde? Desculpa. no Centro Paralímpico. A no gente Centro treina Paralímpico. desde que ele inaugurou 2017, né, mano? A gente treinou, esse primeiro período a gente treinou em São Caetano, que a sede era lá. É. Quando você chega, a gente chega em São Caetano. Na Vila São José? Primeiro ela passou por ali, e aí foi no período que ele ia pros jogos. Aí ela vem direto pro Centro Paralímpico. Na Legal. segunda, Que foi Vinda bem dela. no meio dos jogos ali que inaugurou. de fato. A gente faz parte da primeira remessa de atletas que chega no Centro de Treinamento Paralímpico. E para ressaltar, é o 4º maior centro de treinamento do Incrível, mundo. né? Infraestrutura maravilhosa, né? muitas Para pessoas todas as aqui- modalidades, né? Pra Sim. 18 modalidades praticantes ali dentro. Sensacional. É incrível mesmo. Não tem uma estrutura como aquela em outros países muito E pegando desenvolvidos. o gancho da Kedla, antes dela vir e ficar direto em São Paulo com a gente, eu falava pro Kesley, traz sua irmã. Kesley, Talento. traz sua irmã. Eu E sabia ele, que não, ela já tá tinha- estudando. Não, ela tá ensinando. Aí eu abri o ranking e falava assim, Kesley, ela tem potencial, a genética dela, você já é um atleta rápido, traz. E tá aí, ó. Sensacional. Isso, aí a gente começou a competir várias competições. Aí o professor falou pra eu não retornar a Rondônia. O cara falou, então tudo bem, pode ficar. E eu lembro até a data, 4 de abril. Lembra que eu tinha corrido 1 e 10 a minha primeira prova, né? No dia Sim. 4 de abril, eu corri 57 segundos. O quê? 57. Espetacular. Baixou muito. Foi, aí eu entrei no top 3 do mundo. E aí, desde então, ninguém nunca mais quis que eu fosse embora. Eu falei, olha, eu tenho um Tava potencial certo, né? muito Sempre certo. tá certo. E Que foi, olhar, né? e foi Professor uma Amaury é competição incrível. que ela chegou e ela tinha dificuldade de fazer os tiros. Nessa competição que ela corre 57, a gente corre 2 tiros de 400. E aí existe o super desafio. Sim. E aí no super desafio a gente compete com atletas de multiclasses, então não só deficiência visual, como amputado, paralisado. Então é uma série muito forte e a gente precisava dessa vaga. Uma atleta desiste, a gente entra na final A.
Nossa, que sorte. E aí, lembro que a narração é bem emocionante. Tinha venezuelana, Argentina, porque é o Open, né? Vem a Chilena. galera da América. Nacional. E aí, a gente chega no fosso, tem uma atleta... O fosso é um obstáculo que tem na prova dos 3.000. Então, é faltando mais ou menos 150 metros para finalizar a prova dos 400 metros. E chega ali, o narrador fala assim... E a atleta da Colômbia ou Venezuela tá na frente. E Isso, aí? a gente tava na raia 1. Porque Todo mundo considera a raia 1 uma raia muito ruim, porque é muito interna. E eu até brinco com o Rodrigo, eu falo, é minha raia da sorte, porque todas as vezes que eu corri, minhas melhores marcas foram Foi, na né? raia 1. É mesmo? Você gosta Só que da quem um? assiste o vídeo, aparenta que a gente tá muito atrás. O tempo todo, porque a raia, o balizamento é mais atrás, né? Ela é mais interna, então ela é muito atrás. Dá o quê, Rodrigo, ali? Geralmente uns 3 8, metros. uns 3 metros, 3 né? metros a cada Só que raia da frente. a cada raia. Só como a menina da raia 4, ela deveria estar o quê? Uns 8 metros na Por- nossa por aí. frente, né? Aí foi que o narrador começa a falar. E ela fala, tá liderando a prova, a atleta da Venezuela. Opa, mas peraí. Foi ele falar que tava liderando, a gente entra no trecho do fosso, 150 metros, aí a gente dá uma atacada, a gente já entra na frente. E aí, quando a gente chega, eu já olho pro relógio e já vejo que deu um bom tempo. E nisso, a gente tinha recebido uma notícia que se a gente corresse tal marca, a gente já estaria convocado para o primeiro Open que a gente teria internacional. É, nossa primeira viagem internacional. Então, antes da prova, já tinha a pressão da gente correr uma boa marca Pra viajar. pra gente viajar, que a gente tava entre ir e não ir, mas muito próximo. E aí, a gente corre, aí o pessoal já fala, vocês estão dentro? Entra top 3. Aí, É. nossa primeira viagem internacional, no mesmo ano, eu chego em 2018. Em 2018, eu vou pra Alemanha, entro no ranking mundial, fico no top 3. Espetacular. 2019, a gente vai pro Pan-Americano, onde eu sou medalha de bronze também, no Pan-Americano de Lima, no Peru. Aí, 2020, infelizmente, vem a pandemia, né? 19 ainda tem o Mundial de Dubai. É verdade, a gente ainda foi pro Mundial de Dubai. Infelizmente, 2019 foi um ano muito bom, mas ao mesmo tempo eu tive muitas dificuldades. Eu tive uma fratura no tornozelo, uma fratura no talos, por estresse de treino, né? E eu tinha que fazer uma cirurgia e eu não podia, porque como eu era melhor, todo mundo fala, não, você tem que ir ganhar medalha, você já tá convocada, você precisa ir competir. E aí, nas fotos do Pan-Americano... Você competiu lesionada? Competi com o pé quebrado. Meu Deus Nas fotos do céu. Pan-Americano, eu tava com uma botinha, a gente faz uma bandagem, né? Totalmente enfaixado o meu tornozelo no vídeo, tipo, meu pé quase não movimenta. Fica pé chapadinho, duro, e a gente vai e consegue o bronze, mesmo com o pé fraturado. Volta e faz a Espetacular. cirurgia. Volto. Não, aí eu ia ter que operar. Só que o Pan foi em agosto. E o Mundial era em novembro. E eu tinha marca pra ir pro Mundial. Não ia dar tempo se eu operasse pra recuperar até novembro. Meu E aí Deus. todo mundo, não, vamos pro Mundial. Já que foi pro Pan e conseguiu. Aí a gente levou no paliativo, fazendo fisioterapia todo dia. Tratando. Às vezes, o dia de muita dor, a gente mudava o treino. Ia pra bike, pra piscina, pra não ter o impacto. Não E pode é- nem engessar, né? Não tinha Não. como, porque precisa da mobilidade, né? Nossa Senhora. E aí a gente vai pro Mundial, a gente faz um resultado muito bom, mas a gente fica em quarto lugar. Puxa. A gente até inverteu o lado de corrida. De corrida pra por gente causa amortizar disso. um pouquinho da dor do pé dela. Aí entrou umas questões técnicas para que a gente pudesse performar e ir para as competições, que não tinha tempo hábil pra gente fazer a cirurgia dela. E no Pan-Americano, ao mesmo tempo que ela tá com a lesão no pé, uma semana antes da viagem ela pega uma virose muito forte. Eu fiquei internada tomando soro. E aí a Mas gente, essa. aí ela perde o condicionamento, a gente chega no Pan-Americano como segundo colocado dos 400 metros e terceiro dos 200. Então era uma competição que a gente tinha tudo para performar em todas as provas. Só como ela chega mal, a gente monta uma estratégia dentro da competição. A gente sabe que o 400 é a última prova e começa pelo 100 e 200. Aí eu chego nela e falo assim, a gente não teve o tempo de treinar, então a gente vai treinar dentro da competição. Então são 15 dias, você vai participar de todos os tiros. Então, se eu não me engano, tiros de competição, acho que ela deu uns 8 tiros de competição. Pra gente chegar no 400, aí ela chega no 400 performando e a gente consegue a medalha nos 400 A gente metros. correu classificatória, Uau! classificatória do 100, classificatória do 100, Guerreira. semifinal do 200, aí foi pra E a dor? classificatória É o final. detalhe, né? Ah, dor é assim, atleta sem dor não é Ossos do atleta. ofício, né? No meu caso, eu literalmente dei o suor, que no caso fala, sangue, suor, lágrimas e vômito. E nessa prova dos 400, que a gente vai pela medalha, toda a delegação se motiva a auxiliar ela, para motivar ela, para que a gente faça uma boa marca. Porque todo mundo torcia bastante pelaquela medalha, né? Os 400 Sim, metros. sim. O pessoal torcia bastante. E a gente sai, eu dou meio que uma fisgadinha na curva.
O Rodrigo também tem uma E eu lesão. Chega sinto- mancando, os dois chegam mancando. Nossa. Senti o adutor no início da prova. Aí, durante a prova, às vezes a gente consegue conversar, depende do período que a prova se encontra. Aí ela, o que foi? Eu falei, nada, continua. Aí eu só giro minha perna um pouquinho pra fora e começo a correr dando como se fosse um toquinho na bola, de chapa, que aliviava a dor do adutor. Quando eu chego, ela, o que aconteceu? Acho que rompeu o adutor Nossa no início da Senhora. prova. Só que Rapaz E o do mais céu. emocionante é que, assim, eu e o Kes, a gente sempre fomos muito grudados em tudo. E as outras competições, o Grand Prix da Alemanha, a gente foi junto. E no Pan-Americano, por questões de convocação e índices e marcas, o Kesley não conseguiu. Não conseguiu ir ao Pan-Americano. E todo mundo até brinca, né? Todo mundo lá me chama de Mana, porque o Kesley me chama de Mana, e aí ficou o hashtag Vai Mana. E no final do 400, né, o Rodrigo falou, o Brasil se juntou, tem até o vídeo, tá um bolão assim na arquibancada, todo mundo de amarelo, e aí todo mundo na reta final, que é onde a gente luta muito, né, porque 300 metros o corpo vai, agora os últimos 100 é só na raça. Sprint final, né? E dói. E aí todo Dói mundo tudo, né? gritava, 400 vai metros dói Mana. muito. Nossa, todo mundo gritava, vai Mana, gente, eu também arrepio, porque era muito bonito. E aí quando eu dou a entrevista que eu ganhei a medalha e tal, eu dedico a medalha ao Kesley, porque eu tava ouvindo ali o grito dele de vai Mana. E foi uma das competições mais difíceis pra mim, por eu não ter ele. E aí 2019 o Mundial a gente foi junto, todas as outras competições a gente foi junto. E Esse esse... foi aonde mesmo? Lima, no Peru. Lima, né? Aí no Mundial em Dubai a gente já foi junto, conseguimos os dois fazer as marcas. Só que aí vindo pra hoje, esse Mundial da Índia foi o contrário. Ele conseguiu a marca e eu não. E, gente, eu chorava muito. Eu falava, mano, eu sei o que você sentiu em 2019, quando eu fui, você ficou, agora eu fiquei, você foi. E eu quero que você traz a medalha pra mim. Nossa, foi muita emoção. E quando ele ganhou a medalha, a gente gritava tanto. Até a minha avó, com 78 anos, que eu nunca vi minha avó gritar, que ela é toda meiguinha, toda fofa. E ela gritava e todo mundo gritava. Eu falei, gente, olha... Foi comoção nacional, Nossa, né? foi nacional, não tem nem como. A cidade parou pra assisti-lo. Até na Globo ele foi parar no Jornal Nacional. Foi. Eu vi a matéria maravilhosa. Bem legal. É um momento... vieram me perguntar, assim, sobre o significado. Muitas pessoas têm essa dúvida e a gente também se pergunta, porque a gente acaba respirando o esporte, a gente acaba se apaixonando pelo esporte, a gente só pensa em esporte, só fala sobre esporte. E até no dia de folga a gente quer treinar, por incrível que pareça. É foco, né? Não tem jeito. É muito foco. Não dá pra fazer outras coisas. Eu né? cheguei da Índia na sexta-feira, terça-feira eu fui pra pista. Uau. Então, tipo... Tem comemoração, não. Eu poderia ter ficado 15 dias, 20 dias fora, mas eu fui pra pista. Então, assim, acaba sendo a nossa primeira casa, porque a gente fica mais tempo na pista do que na nossa própria casa. O Rodrigo tem filha, tudo. E eu acho que ele sabe sobre isso, porque a nossa família acaba sendo a pista, porque a gente fica mais horas ali, mais tempo ali, a gente respira aquilo ali e é com aquilo que a gente também administra a casa, a família e todas as outras coisas. Aí vieram me perguntar sobre a conquista, né? Ela é diferente porque ela é coletiva e individual. Ali na hora entra o Kesley com a bandeira do Brasil no peito, e só tem eu pra fazer. Não vai ter outros... Você e Deus. É só eu e Deus. Se vira. E não tem outros 10 colegas pra contribuir. Não tem outro cara pra tocar a bola, outro pra fazer o gol, outro pra defender. Não tem. É só eu. Não adianta. Você vai chegar ali enxergando ou não, independente da deficiência, ou olímpico ou paralímpico, você vai olhar pra frente, um monte de câmera, um estádio, o mundo inteiro te assistindo, e você vai ter que fazer. E aquele momento é o momento que você às vezes treinou 4 anos, 8 anos, 12 anos, 13 anos e acontece. Então é justamente sobre isso. Mágico, né? É mágico e é 10 segundos. É apenas isso, 10 segundos. Se resume nisso. 10 segundos, são 5 minutos que você sai para o balizamento, arruma o seu bloco, entra no bloco, é apresentado, dá o tiro, chega e sai da pista. Acabou. E esse momento ele vai se repetir daqui 2 anos ou daqui 4 anos. Coisa se linda. eu conseguir, se o Rodrigo conseguir, se a Kétila conseguir fazer o índice para ir. Porque muitas Claro que vão pessoas... conseguir. Porque Fé em muitas Deus. pessoas
tem esse questionamento. Ah, que legal, vocês são do esporte paralímpico, então na próxima Inclusão. competição vocês vão estar. Não. Tem hoje no Brasil atletas hoje a nível nacional, nível competitivo, acho que 3.700 atletas Nossa participando, Senhora. competindo e com possibilidades É muito de fazer o competitivo. índice. É muito competitivo. Nesse Mundial que o Kesley foi, foram 50 vagas. Foram apenas 50 atletas, considerando homens, mulheres, lançadores, arremessadores, equipe do fundo, tudo, né, Rodrigo? É Sim. todas as provas. E assim, esse Mundial, a Kétila não conseguiu a marca que homologava o índice dela, porém ela era líder do ranking mundial E não até foi. o término da competição. Hoje Uau. a gente é quinto do mundo porque a gente não participou da competição. Então, eu falei pra ela, eu tenho certeza absoluta, se a gente tivesse nessa competição, a gente ia performar e a gente ia estar no top 3 também. Uau. Então, pelo fato de a gente não ir, a gente perde uma competição, a gente também abre margem para que os atletas venham a competir e passar nossas marcas. Então... Não dá pra parar, né? Não dá pra parar. Ganhar sempre, Aí o Kesley né? fala, cheguei de viagem e já voltei pra pista. A nossa vida se resume em resiliência o tempo inteiro. Então, ele terminou lá, ele já sabe que pro próximo ano a gente já tem competição. Então, a gente tem que performar. Se a gente abre uma margem de descanso, vamos colocar uma pessoa que trabalha num serviço e ela tem umas férias de 30 dias, ela pode ficar sem trabalhar na área dela durante os 30 dias. Se a gente ficar sem trabalhar na nossa área durante 30 dias, a gente perde, né? perde tudo. A gente perde performance, o físico, tudo. A parte mental. Então, a gente não tem essa margem de 30 Mas na hora de dias. recuperar também é mais fácil pro atleta, né? Que treinou a vida inteira. Ou não. Uma coisa é a gente recuperar e se sentir saudável. Outra coisa é a gente se tornar performático sim. durante esse período. A Entendi. gente tem que performar. A gente faz performance. Então, a gente não adianta estar 100%. É Performance 110, não dá pra parar, não né? tem como parar. É dia a dia, treino a treino, e é pesado, é porrada mesmo, né? É sangue, suor, lágrima e vômito. E vômito. E quando o Rodrigo fala sobre performance para o público que se pergunta, tem curiosidade, hoje a régua passa ali no 4º lugar do mundo para uma competição a nível mundial ou paralímpico. Então ali, eu sou 5º do mundo, ficou. Sou 3º do mundo, é um risco de ficar. Porque além de a régua passar em 4º lugar do mundo, ainda tem a quantidade de convocações que vai ser feita entre homens e mulheres e modalidades. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, o que você faz para você ficar entre os 10 do mundo? O que você desempenha para você ficar entre os 4 do mundo? Qual o diferencial, né? Qual o diferencial? Então, o caminho do ouro, ele vai por isso. Então, o que é performar para você? Cara, eu consigo estar no nosso estado físico e mental. A gente pode ficar 30 dias parado e a gente vai voltar. Mas será que nós estaremos em 4º lugar do mundo? Quando a gente fala isso, é disputando com atletas do mundo inteiro. Nessa última competição, você vê ali, a gente fica 45 minutos na parte interna do estádio, enquanto as outras provas vão acontecendo. Então, naquele momento, arruma a numeração, eles fazem a conferência da pessoa, do número, o tamanho do prego da sapatilha. São várias conferências. Muito rigoroso. Minucioso, né? Muito. Extremamente. São ali, para cada atleta, 2 pessoas, pelo menos, fazendo uma inspeção rigorosíssima. Tudo. E aí você, nesses 45 minutos, você fica do lado... Fora o doping também, não tem? O doping tem, o tempo todo. A partir do momento que você está convocado, você já pode fazer o exame. Eu fiz o exame aqui no Brasil já. Você já faz do Brasil, chegando no país, no hotel, eles já são vão... várias avaliações? A qualquer momento. Qualquer momento. Kétila Olha fez só. em Kobe. A Kétila fez na semifinal Paris eu fiz e na nas final. duas. Paris ela fez De manhã no e à mesmo tarde. dia. No mesmo No dia. mesmo 2 dia. vezes. E é muito constrangedor? É só urina, sangue? O que eles coletam? Depende do que eles pedem. Eu já fiz os 2. Já fiz de sangue, mas geralmente é só urina. Aí vem uma pessoa acompanhando. Geralmente a gente tem da delegação, no caso, uma mulher para me acompanhar. Para os meninos, um homem. E aí é constrangedor, né? A gente tem que fazer xixi no potinho e uma pessoa olhando, literalmente olhando. Não pode ter nada, tipo camiseta, a roupa tem que abaixar total para eles poderem visualizar se não vai estar trocando material.
Mas assim, pra gente que faz o nosso trabalho, a gente tem ciência do nosso profissionalismo, pra mim não tem constrangimento nenhum, até porque eu quero provar que eu estou limpa. Pra gente é um orgulho falar que nós somos atletas limpos, jogamos limpo. Tem até um site que se chama Jogo Limpo, né? Que a gente pode colocar as medicações. Pra você ter noção, nós, claro, de pirona não, que a gente sabe que não. Mas qualquer medicamento que a gente vai tomar, a gente tem que verificar. Uma pomada. Para mim, mulher, é mais difícil, porque esses dias a gente teve uma palestra com uma médica e conversando. Um gel de depilação tem doping. Nossa. Então, assim, Senhora. tudo que a gente vai usar... Um antigripal também é doping. Tem vários medicamentos que são doping. Então, assim, a gente tem que... Tudo que a gente ingere, nós somos responsáveis. Então, a gente tem que verificar toda a nossa suplementação, toda a nossa alimentação, bebidas, comidas, cremes, cosméticos, tudo. Mas aí que entra também a equipe interdisciplinar, né? Tem sim. médico, tem nutricionista no time, As físio. informações elas chegam, vira e mexe a gente recebe links para fazer inscrição de cursos que tem falando sobre o doping, a plataforma que hoje se tornou acessível, que eles conseguem colocar o nome do medicamento e ver se tem a substância ou não. Então tem o acesso. Entendi. Rodrigão, conta um pouquinho da tua história pra gente também. Como é que você começou no atletismo? Cara, eu comecei no esporte desde pequeno. Minha família já respirava esporte. Meu pai corredor até hoje. Meu pai tem 77 anos. Tem mais Fundista ou velocista? Fundista. Mais de 19 São Silvestres. Uau! Foi jogador de futebol. Aí tomou uma bolada no olho. Bola do período succionou meio que o olho dele pra fora. Nossa. Ele ficou um período sem enxergar, então ele não viu o filho. Então ele fez uma promessa que ele não jogaria mais futebol. E aí, com isso, despertou a paixão da corrida. Então, eu já estava dentro do âmbito esportivo. Minha mãe jogou handball, participou de atletismo também na escola. Meu irmão, jogador de futebol. E a minha primeira paixão foi o futebol. É mesmo? Então, até os 15 anos, joguei futebol. Fui para Minas, tive a oportunidade de profissionalizar. Qual posição? Lateral esquerdo. Vixe, Então, joguei futebol, fiz judô, natação, e com 15 anos eu recebo a oportunidade de fazer um teste de atletismo no Centro Olímpico. E aí, minha prima chega em mim, ela jogava no Centro Olímpico, no futebol feminino. Rodrigo, você não quer fazer um teste no atletismo? Aí eu falei, vou lá. Vi meu irmão se desiludindo com o futebol, por conta de todos os contextos que tem dentro dele, né? E aí eu falei, eu preciso tomar outro norte. Tô vendo que ele tá batendo com a cabeça na parede e eu acho que eu não quero seguir o mesmo rumo, não. Fiz o teste e passei em 3 provas. No meio fundo, no salto e na velocidade. Isso com 15 anos. Com 16, aparece um treinador na minha vida. Continuo treinando no Centro Olímpico. E aí começo a correr meio fundo. Começo a competir... 800, 1500? 800 metros. 800. Começo a competir... E nisso vem os revezamentos, campeão estadual, brasileiro. Com 18 anos me aparece a oportunidade de estudar. Eu tô em casa, meu treinador me liga, Rodrigo, quer fazer faculdade? Educação física, bolsista. Aí eu falei, opa, o que eu preciso fazer? Vai trabalhar com pessoas com deficiência. Dos 17 para os 18 anos. Aí eu falei, vambora. Onde eu tenho que estar? Vai ter uma corrida, o pessoal vai ter um standzinho lá, você aparece lá e você conversa com o pessoal. Cheguei, era a competição do Sargento Gonzaguinha, 15 quilômetros. Prova tradicional. Então. Prova tradicional. Ela é um preparatório para São Silvestre, o pessoal costuma falar. Que é os 15 quilômetros. Sim. E aí, chegou lá, vou guiar um deficiente visual durante 15 quilômetros. Eu falei, que barco, hein, treinador? Já a primeira prova que eu vou guiar 15 quilômetros. Comecei a guiar, guiei ele, tirei de letra, tava bem treinado. E aí comecei a trabalhar nesse projeto na faculdade, na Zona Norte de São Paulo, na Uni Santana. E aí eu começo a participar desse projeto. Estudando, participando desse projeto lá com multideficiências, intelectual, dando treino, auxiliando nesse processo. Com 2 anos, me aparece uma oportunidade de fazer um camp com o pessoal da seleção paralímpica, já em São Caetano, na pista de São José. E aí eu venho, o treinador, a gente não tem vaga para guia agora, mas vocês estão estudando, vai ser um... Quem era o treinador, você lembra? A Mauri. Até hoje, nosso treinador até hoje. É o mesmo. É o mesmo treinador. A gente vai se ajudando aí, vocês vão ajudando e aparecendo as oportunidades, vai dando certo. E aí comecei nesse rumo e tô aí até hoje, a gente nunca mais saiu. São mais de 12 anos de seleção brasileira, 3 Jogos Paralímpicos, Mundial.
Viajou o mundo Já inteiro. viajamos bastante. Tem um E- lado bom também, né? Não é só dor, suor. A gente não vomita só no Brasil, já vomitei em Dubai, Alemanha. Tem toda uma história. É que a gente ama a nossa profissão, então não se torna algo maçante. Claro que a gente leva o nosso corpo ao extremo, judia bastante dele. O esporte, talvez, no alto rendimento, não se torne o mais saudável possível, porque a gente tem dores, Lesões, cirurgias. No próprio jogo de Tóquio, que foi 2020/21, Kétila passa por Covid severo, Kesley mesma coisa. Hoje a Kétila, você olha, é uma atleta super saudável. Quando eu chego na casa dela no pós-Covid, eu olho pra ela e falo, meu Deus, e agora? Foi bravo o negócio, né? Foi bravo. Eu tive miocardite. Eu fiquei muito Risco mal. de infarto. Não podia subir a frequência cardíaca, Tá senão arriscado, desmaiava. Nossa. E no mesmo período eu sofro um acidente de carro. Nossa Então, Senhora. tudo aconteceu naquele período. Pandemia Passou, foi né? tensa. Graças a Deus, foi embora, passou. né? Estamos aí. Gente, a gente vai entrar no primeiro quadro do programa, que é o Conta Comigo. Para quem quer praticar o atletismo hoje paralímpico, por onde começar? Vocês que são especialistas aí, o que vocês sugerem aí pro... Bom, existem vários caminhos, né? Principalmente procurar uma instituição, um clube paralímpico, né? Ali onde vai ter um professor que vai auxiliar nos primeiros contatos. Até então, existem trabalhos também para você conhecer modalidades dentro do Centro de Treinamento Paralímpico, que são 18 a 20 modalidades que são praticadas ali dentro mesmo. Mas também tem várias instituições dentro do estado de São Paulo. Nós estamos em um estado que apoia muito. Da onde a gente vem até hoje, infelizmente, não tem uma pista de atletismo. E nós estamos aqui no estado de São Paulo, onde tem diversas pistas, onde a gente compete em vários ambientes e tem boas estruturas. Então, para você que é mãe, para você que é pai, para você que é criança, para você que é adolescente, para você que é jovem, cara, existe uma saída, existe um caminho. Vai lá no site Comitê Paralímpico Brasileiro, faz a sua inscrição, pesquisa, sigam atletas, entram em contato, porque o primeiro contato que você tiver com o esporte, você conhecendo, você já vai ganhar saúde, né? E essa saúde já vai te trazer grandes benefícios, mais mobilidade para a pessoa paralisada, para a pessoa amputada. Hoje a gente tem índices aí gigantescos de amputação só no estado de São Paulo devido a acidentes, de 2.000 pessoas por ano. Então, imagina quantas pessoas que nesse momento estão em casas, né? Pessoas que se acidentaram, perderam a visão, estão em casa, em processo depressivo. Então, o esporte já vai trazer de benefício, primeiramente, isso, contatos. O esporte salva, né? Salva em todos os aspectos. E quem sabe você é o próximo Kesley, o próximo Kétila, logo, logo a gente vai estar fazendo o nosso último ciclo. Não sei se é o próximo, se é o outro, não sei. Boa. Mas enquanto isso, você estará se preparando. E existem diversos caminhos, cara. É só você teclar no celular que você vai encontrar. E a gente vai estar aqui para te auxiliar, porque o caminho do ouro, ele tá aí para todo mundo. Show de bola. O Kesley comentou sobre, não só em São Paulo, mas uma coisa legal que o comitê tem feito são os centros de referência. Então, hoje a gente tem o CT aqui em São Paulo, que é incrível, mas cada região, cada estado tem um centro de referência. Então, se alguém estiver ouvindo a gente não estiver em São Paulo, fala, mas não tem chance para mim. Tem sim. Procure um centro de referência mais próximo, fale, teste, passe pelas modalidades. Sigam a gente no Instagram, Kétila Teodoro, Kesley Teodoro. Manda um oi também, que a gente pode estar direcionando. De vez em quando a galera pergunta, como eu posso começar? Daí a gente vai guiando também, incentivando, porque é isso, realmente o esporte é uma ferramenta transformadora. E tem que correr atrás, né? Não dá nada pra ficar vem... esperando cair do céu, não. Não Tem vem informação fácil. na internet, tem o centro de treinamento. É só chegar e... E não vai ser fácil, né? Já vou nada adiantando, é fácil, não vai ser fácil, mas é um caminho que vale a pena, né? É um caminho que vale a pena. Esses dias eu tive a experiência de estar cortando o cabelo, e eu corto o cabelo quase na frente do centro de treinamento, e entrou um rapaz, eu falei assim, meu Deus, o que ele tem? Daí eu achei que ele tinha ingerido bebida alcoólica, alguma coisa, que ele entrou tropeçando tudo. Daí eu falei assim, cara, mas na beira da Imigrantes isso? Daí ele falou assim, não, Kesley, ele é igual você, ele enxerga muito pouco. Nossa. Daí eu falei assim, sério? Daí eu falei, sério? Deu, meu Deus, chama ele aí. Eu falo, cara, tranquilo, conversando com ele com 23, 24 anos de idade.
Aí ele falou assim, Kesley, eu perdi minha visão, não tem um ano, tô Tava se adaptando, perdido, não sei o que fazer, eu trabalhava, eu tinha autonomia, hoje eu tô dentro de casa, processo depressivo, triste pra caramba, perdi tudo, cara. Daí eu falei assim, não, cara, e o que você acha do esporte? Ele falou assim, faço tudo pra mim sair de dentro de casa. Mandei uma foto pro meu treinador, aí a gente mexe de um lado, mexe do outro. Pra resumir, ele deve estar uns 6 meses, 8 meses treinando já. Uau. Esses dias o treinador dele me mandou o perfil dele do Instagram, fui ver, tá todo atleta, atlético, feliz. Se você for outra pessoa. Ele hoje corre 100 metros, 100, 400, 400, E aí ele... Olha o poder de... E é tão legal porque se você for conversar com ele hoje, eu acho que a última coisa que ele vai falar é sobre a deficiência. Ele vai falar que ele correu muito, ele vai falar que teve uma experiência legal, vai falar que logo, logo vai estar correndo na Nacional, logo, logo ele vai estar... Ele compete brasileiro agora no final do ano. Ele vai competir agora, ele compete em Então, dezembro. tipo assim... Você pode falar o nome dele? É o Júlio. É o Júlio, né? Um Legal, atleta Júlio. novo. E assim, então assim, às vezes a gente tá em um local, você vê uma pessoa como você, né? Ou você, pessoa que não possui deficiência, você vai poder falar, cara, procura, vai dar certo. E pode dar certo. Sim. Eu tenho plena convicção que o Júlio, nos próximos anos, vai ser um substituto nosso, né? Uma pessoa que vai estar representando o nosso país. Aí, Infelizmente... caça-talento, hein? Não, é porque acontece, é igual aconteceu com a gente. mesmo, Eu acho que a gente verdade. tem que retribuir o que aconteceu com a gente, porque foi um professor de educação física que encontrou a Kétila, se dedicou, falou assim, vamos, vai dar certo. E a gente falou assim, então vamos. É que no esporte cabe todo mundo, né? Cabe todo É pra mundo. tudo e pra todos. né? Abrindo um pouco mais, a gente também tem responsabilidade, eu como atleta guia, educador Sim. também, em a gente movimentar cada vez mais e ramificar esses galinhos de árvore, né? Claro. Eles falam sobre a entrada, mas pessoas sem deficiência, estudantes de educação física, fisioterapia, é um caminho também que a gente pode auxiliar pessoas. Então, chegar a perguntar, introduzi-las ao meio do esporte ou São um vários meio os social. caminhos do ouro, né? Então, a gente tem muitos caminhos. Porque eu sou um cara que mudou a vida através do esporte paralímpico. E sem ter a deficiência. Mas me destinei a trabalhar com eles, colocar energia e fazer dar certo. Eu falo pra Kétila, eu sou seus olhos e você é minha força. A gente tem essa troca. Legal. Entendeu? Então, meu ímpeto, eu falo pra ela, é fazer você performar. Eu vou tentar extrair o melhor pra você. O seu sonho é o meu sonho. Uma curiosidade, Rodrigo. O guia, ele tem que estar tão bem condicionado ou mais condicionado que o atleta? Mais isso? condicionado. Por quê? Você não pode ficar pra trás, né? Não pode ficar pra trás. E assim, Não pode se eu puxar, sou os né? olhos dela, a gente tem a prova dos 400 metros, que a gente passa por 2 curvas. Então, tem a saída de curva e a entrada da reta. Quando ela corre a curva, ela posiciona o corpo dela pra cima do meu. Quando ela tem que correr a reta, eu tenho que alinhar ela no prumo e falar, corre linha reta. Então, ao mesmo tempo que eu tô correndo, eu tenho que falar. Então, já pra acontecer isso, eu tenho que estar com uma Tem que valência falar, física. total, Isso né? que eu ia falar, ele tem que falar em 57 segundos, 400 metros. Tudo muito rápido, E né? tem que falar, porque a gente já ganhou prova de eu orientar ela a fazer uma chegada. E você tem que estar bem também, tem que né? tá bem. Tem doping também pro guia Tem ou não? doping. Tem? Tem doping pro guia. Você não pode puxar ela, né? Não. A gente É não ela pode que puxar, propulsionar. Mantém Ela tem que a correr. retaguarda, né? Ela tem que correr. O que eu sou é o leme dela. Pra ela Só a não ficar direção. perdida, porque eles têm acesso a 2 raias durante a competição. Porém, ela não pode invadir a raia interna. A baixa visão em alta velocidade é uma cegueira total. Ela cega durante a prova. É mesmo? Cega durante a prova. Porque a velocidade que ela atinge é 33 Uau. por hora. Então é uma Não precisa velocidade de alta. carro mais. Não, É vai uma a pé velocidade mesmo. alta. Vai correndo mesmo. Então, Vale a pena. imagina você em cima de uma moto a 220 por hora. Meu Deus do céu. É eles correndo. Sensacional. Gente, agora a gente vai entrar no Investe em Mim. Nesse quadro a gente fala das empresas parceiras aí do esporte. Quem que tá com vocês aí que a gente pode... Cara, essa parte ela é muito complexa, porque existe uma trajetória, existe 13 anos envolvido,
diversos estados que a gente foi competir, participamos. Existe uma escadinha, primeiro escolares, aí depois uma regional. Daí, se você se classificar entre os 5, daí você vai para uma nacional. Aí, se você ficar entre os 3, você vai para um Open. Aí, de um Open, você vai para um Grand Prix. Daí, de um Grand Prix, você vai para um Pan-Americano. Do Pan-Americano, um Mundial. Do Mundial, uma Paralimpíada. Difícil, né? Nossa Senhora! Então, Esse é o assim, trajeto. o trajeto é por aí. Então, pra gente que era 2 meninos lá do estado de Rondônia, foi muitos amigos, né, do pai, da mãe, que eram os patrocínios. O patrocínio é o maior. É o maior, que A mãe é sagrada. emprestava o cartão pra gente sair do estado pra alçar Competir. esses voos. Então, foram muitas passagens aéreas, muito investimento, suplementação, em todos os aspectos. Hoje a gente está, pode-se dizer, no grupo seleto, né, que é o nível mais alto da seleção brasileira. Mas os investimentos ainda continuam. Somos patrocinados unicamente, exclusivamente pelo Estado de São Paulo, time São Paulo. Muito obrigado, somos muito felizes por isso, pelo reconhecimento, pelo espaço. Sou muito grato por levantar todos os dias e saber que eu vou conseguir comprar meu suplemento, comprar o meu mercado, pagar meu aluguel. E nós temos um projeto Bolsa Pódio, que é para os atletas que são medalhistas, do né? Ministério do Esporte. Do Ministério do Esporte, que somos muito gratos, porque assim, para resumir, nós gastamos muito, mas não se resume em gastos, são investimentos. Nós gastamos com fisioterapia, suplementação, alimentação, transporte. Tênis, pra gente dura 2 meses. Sapatilha, Nossa. às vezes 45 dias. Uma sapatilha custa quanto, Kesley? Às vezes R$2.000. R$2.000 uma sapatilha? Às vezes 1.500. E a gente tem que importar, não tem no Brasil. Não tem no Brasil. Mas e as marcas esportivas? Não dá pra contar? Apoio, É aquela parceria? questão, as marcas esportivas, elas querem querem gente vender, grande. elas querem vender também produtos que o público brasileiro utiliza. Então, o quê? É chuteira de futebol, né? Então, assim, tem para os esportes que tem dentro do nosso país pessoas comprando. Então, atletismo. Quantas pessoas que a gente conhece que pratica atletismo? Difícil. Então, E é um as esporte marcas que deveria entraram. ser base pra todo mundo, né? Tudo, né? Porque o atletismo ele é base literalmente para todos Sim. os outros esportes, inclusive até para concurso público, né? A gente Os TAFs, os né? TAFs participam, né, para você conseguir ali o teste de aptidão. Então, assim, nós temos o Ministério do Esporte, time São Paulo, uma empresa parceira lá do estado de Rondônia que eu nunca posso esquecer, que é a Grupo primeira e única empresa privada que nos apoiou, que é o Grupo Rovema, que quando a gente chegou da Alemanha, a gente estava passando, meu pai falou assim, vamos entrar? Daí eu falei assim, será? Daí ele falou assim, vamos. Chegamos lá, conversamos com o diretor de marketing falou assim, cara, que incrível, vocês são de Rondônia, estão voltando da Alemanha, já foram para uma Paralimpíada, e não tem patrocínio? Não tem. Então a gente conseguiu chegar no CEO da empresa, ele nos atendeu e é uma empresa que fala assim, nós temos muito orgulho de apoiar na medida que podemos, e saber que vocês estão levando a nossa bandeira do nosso estado e vocês são rondonienses, da nossa terra. E o que faz a Rovema? Eles são um grupo envolvido no agronegócio e eles são representantes da Fiat, Automobilístico. Suzuki, Scania. é um grupo muito forte, um grupo ali que chegou Valeu, no Rovema! estado. O Grupo Rovema. A gente Grupo tem muito Rovema. orgulho, a gente sempre veste a camisa deles e a gente sempre gosta de mandar uma mensagem, fala assim, cara, ganhamos o brasileiro, ganhamos o mundial, e eles falam, vai lá, leva o nosso estado de Rondônia mais longe, e a gente tem muito prazer disso, e o nosso clube, a DD, né, que a gente precisa de um clube para nos dar estrutura, para nos inscrever em competições, dar todo o apoio logístico dentro de competições, uniforme, material esportivo, e a gente tem a DD, que é uma equipe maravilhosa, que faz um trabalho incrível com quase 500 crianças, em diversas modalidades. Que é a sigla? ADD. Mas o que significa? Associação... Desportiva de deficiente, pessoas com deficiência. Então, tipo assim, a ADD é um clube de reabilitação, um clube de iniciação e agora investindo muito no alto rendimento. Então, esses parceiros são incríveis. Se a gente tivesse outros, seria muito bom. É claro que a gente tem médicos que a gente vai e eles dão grandes descontos,
Dr. Fernando Hong, Dr. Gabriel Moreira. A gente faz pilates. A gente faz pilates. Então, tudo isso a gente vai chegando e as instituições vão vendo quem nós somos, onde nós estamos chegando, onde nós estamos indo e acaba abrindo as portas. E a gente fica super feliz. Boa. Super feliz. Maravilha, Kesley. Vamos agora pro Toca o Hino, gente. Nesse quadro a gente homenageia uma lenda do esporte. Quem é o cara aí para vocês, ou a mina? Pode ser do atletismo, pode ser de outras modalidades. Vamos começar pela Ketley. Agora você me pegou. Porque o pessoal fala assim, mas ela é muito dengosa, muito dramática. Mas não é uma mentira pra mim. Essa é uma realidade muito, muito real pra mim. E eu sempre que eu posso, eu falo que o Kesley é o meu maior incentivo. E se eu tiver que tocar um hino, vai ser pra ele. Legal. Porque muitas vezes eu falo pra ele, mano, quando eu vi você entrando na Rio 2016, aquele engenhão lotado e todo mundo gritando vai Brasil, e ele acabou a prova e ele veio assim sentido a gente na arquibancada, falou, família, é pra vocês, então não tem Bolt, não tem... Tem, claro, muitas pessoas que eu admiro no esporte, tanto no Olímpico quanto no Paralímpico, mas meu maior incentivo, meu maior... É meu irmão. Aí, garoto. Eu tô com moral, viu? E eu não paguei por isso. Mas quando a gente fala sobre isso, a minha mente voa. Eu penso em diversos atletas, pessoas que marcaram geração, marcaram o século, tipo Ayrton Senna, Bolt, que tá aí o recorde dele, né? Ele que impulsionou o atletismo, as arquibancadas lotavam no mundo inteiro para assistir aquele cara. Ele é uma celebridade. A gente deve muito a ele, mas o que me faz bem e o que eu preciso para performar e levantar todos os dias é a família. Então, tipo, a família Teodoro, é tudo que eu tenho. E o Rodrigo sabe, as pessoas lá sabem, é difícil uma competição que meu pai e minha mãe não estão. Então, eu falo isso, meu pai e minha mãe largaram, minha mãe, principalmente, ela largou tudo para se dedicar a 2 filhos com deficiência. Então, todos os meus treinos iniciais, foi ela que me levou. Independente se era de ônibus, de carro... De carona, ela me levou. E quando eu atingi de chegar até São Paulo, vim em 2016, morar sozinho, apoio dos amigos, ela fez isso pela minha irmã. E quando a minha irmã chegou em 2018, ela perguntou, você quer que eu deixo tudo e venho pra cá? A Cat falou assim, se a senhora puder, eu vou ficar e eu vou conseguir. Agora, sem a senhora aqui, eu acho que eu não consigo. Ela veio embora. Uau. Então, tipo assim, minha mãe foi isso, meu pai foi o cara que... Custeou tudo isso, não porque ele tinha dinheiro, é porque ele chegava nos amigos e falava assim, cara, meu filho vai competir em Minas Gerais e eu não tenho dinheiro. Você dá pra emprestar o cartão? Ele era esse cara, entendeu? Ele chegava, você empresta o cartão, eu vou te pagar, você tem como fazer isso... E aí as pessoas, não, empresta o cartão, tá tudo bem. E então, tipo, ele era o cara que nunca teve vergonha. E ele sempre chegava nas competições e eu não era o melhor do mundo. E meu pai falava assim, vamos assistir agora que o melhor do mundo vai competir. Isso numa competição regional. Eu não era o melhor do mundo, era uma competição regional. Ele parava. Como é importante, né, pai e mãe? E né? assim, ninguém vê, mas eles dão base, né, pra vocês. Dão base e as pessoas têm muito disso. Kesley, quando eu compito, eu não escuto a voz de ninguém. Eu escuto a voz da minha mãe, do meu pai e às vezes eu falo, Rodrigo, fica lá nos 50 metros e você grita o que eu tiver que consertar. Porque eu E da sua irmã, você não ouve? O tempo todo, porque ela grita, vai mano, vai mano, vai mano, vai mano. Então, tipo assim, eles estão lá. O dia que a Katia não vai competir, ela vai e me dá um abraço antes de eu entrar na câmera de chamada e fica lá na chegada me esperando. E depois ela vai pra casa, se prepara pra ela competir, assim eu faço também. Então, assim, a estrutura que a gente teve, que é super importante, que move os irmãos Teodoro, que eu acho que é o diferencial, que eu tive muitas mensagens e que me tocaram muito, inclusive de atletas excelentes que têm resultados melhores ou maiores do que eu, foi justamente sobre falar sobre isso. O carinho familiar, a estrutura familiar e o quanto isso faz falta para atletas de sucesso.
Verdade. né? Porque Bem lembrado, viu? eu acredito, assim, Fábio, sinceramente, que nós acabamos sendo até injusto com a nossa família. verdade. Por quê? O atleta profissional, ele é atleta quando dorme, quando acorda, quando come, quando treina, quando faz tudo. Tô aqui agora, nesse exato momento maravilhoso, tomando água de coco, porque E quem isso faz vai essa trazer uma retaguarda recuperação. toda é a família, né? É a família. Então, Quantos eventos a gente deixou de ir, né? eu acredito, o Rodrigo, quantas festas de crianças que ele precisa estar, ele abre mão de estar. Quantos ambientes ele precisava estar e às vezes ele vai e volta mais cedo porque ele sabe que o mais importante é dormir. Então acaba sendo injusto com a Mariá, com a Caena, injusto com a Safira, injusto com o Ian. Então a Kétila é injusto com meu pai, com a minha mãe. Então assim, a gente está há 13 anos respirando isso, literalmente respirando isso. E as pessoas que estão ao nosso redor acabam se obrigando a viver isso. E agora é a hora, né? Não dá pra deixar pra depois, porque a idade chegando vai ficando cada vez mais difícil, né? Tem que investir tudo agora, né? Sim. Então, é isso, cara. Isso aí. Bom, belo recado, Kesley. Rodrigão, pra você, teu ídolo no esporte. Não tem como falar diferente. Ambos, os pais deles e os meus, eles estão em todas as competições. Meu pai e minha mãe, a mesma coisa. Sim. Minha mãe fez a mesma coisa que fez por eles, fez por mim. Abdicou da profissão dela, virou dona de casa. Então, quando eu passei no atletismo, no Centro Olímpico, minha mãe que me levava até lá. Menor de idade, então tinha todos aqueles riscos, então ela me levava e eu falei que ia dar certo. E... Alguém precisa acreditar, né? É. Normalmente é pai e mãe, né? Primeiro. E De tudo, né? eu vi o sonho do meu pai em mim. Então eu vi a necessidade de fazer aquilo dar certo. No entanto, que chega próximo aos Jogos do Rio, eu falo pro meu pai e pra minha mãe: pai e mãe, eu vou sair de casa que eu vou pros Jogos do Rio. Eu não tinha atleta, não tinha ninguém. Só tinha um sonho e a vontade de fazer dar certo. E eu fui pros Jogos do Rio, como atleta guia na época da Terezinha Guilhermina. O que vem primeiro de tudo é o sonho, né? Acreditar Então, e realizar, né? não tem como deixar de tocar o hino pros meus pais. Hoje tem minha esposa e minha filha, que também me motiva. Eu olho para aquela pequenininha e vejo a vontade de fazer tudo dar certo, para mostrar os caminhos do ouro para ela também. É por ela também, né? Por mostrar, não que ela vá se tornar uma atleta, mas por mostrar os valores, os princípios que ficaram enraizados pelo poder da família. Quando a gente fala de ícones do esporte, claro que a gente tem muitos. Os Jogos do Rio ficou muito marcado com o Senna, que a gente ganhou uma pulseirinha, lembra, Kézia? Sim. Que mostrava quando ele ganha somente, acho que a terceira marcha. O carro tava... O carro tava ruim e ele ganhou, então tem um trecho que mostrava, então não tem como deixar de falar do Senna. O próprio Bolt, eu que pratiquei o judô, tive grandes senseis aí que me ensinaram o poder da disciplina, mas a família é de suma importância. Quando a Kétila passou pelo Covid, a família estava do lado. Quando eu passei pelo acidente de carro, que eu fiquei 6 meses de cadeira de roda, minha esposa chegava para me dar banho, para fazer comida, meu pai vinha para me dar almoço, em prol de viver novamente o sonho, que eu tinha que me recuperar, porque a gente tinha os Jogos de Tóquio. A gente se recuperou, foi resiliente, estamos aqui até hoje. Então não tem como deixar de tocar o hino para nossa família. Bela homenagem aos pais, às mães e aos familiares. Sim. Gente, nós temos que estar encurtando. Tem mais 2 blocos ainda para a gente encerrar. Rapidinho, vamos para o Aposta de Ouro, Los Angeles 2028, Paralimpíadas. Medalha de ouro vem para o Brasil? Sempre. Com certeza. Não tenho Nos dúvida. É tudo 100 metros, nosso, nos nada 200, deles. Nos 400. É tudo nosso, a gente vai dominar tudo. Aquele país incrível, eu acho que todos os atletas do Brasil inteiro e do mundo estão se dedicando nesse exato momento para esse momento. É isso aí. Então a gente está se preparando já foi dado o start, Já. o primeiro Mundial do ciclo já foi, logo vamos chegar no Pan-Americano, vai ser o segundo Mundial e a gente já embica já nas Paralimpíadas de Los Angeles. E o ouro vai vir. E vamos marcar um segundo episódio com as medalhas de ouro aí das Paralimpíadas. Com certeza. O em 2028. Para encerrar, momento histórico agora. Que mais marcou vocês na carreira? Que mais emociona quando vocês lembram?
Isso é muito difícil, porque são tantos momentos, a gente vive realmente de momentos e detalhes. A minha mente aqui tá viajando, mas eu até já citei aqui que foi da Rio 2016, o Kesley. Acho que para mim foi um momento muito marcante, porque até então eu conheci o esporte lá em 2012. Mas eu tive essa mudança de chave em 2016, quando eu entro naquele... Principalmente no Maracanã, que foi a abertura dos jogos, né? O Maracanã lotado. E Incrível, né? na abertura dos jogos, um cadeirante desce e aí acende um fogo, assim, eu só escuto aquele... Falei, gente... E eu comecei a chorar, e eu chorava. Foi a maior Paralimpíada da história, não foi? A do Rio? Foi. A do Rio foi maravilhosa. Marcante, bonita e Nossa, vai ficar para a história do Brasil a vida inteira. Aquele momento foi muito marcante. E aí, depois ver o Kesley competindo, e aí eu desejar isso pra minha vida. São tantos momentos, mas acho que esse foi muito lindo. Sensacional. A gente estava em casa, né? No Brasil, os jogos, a energia do povo brasileiro gritando, torcendo. E aí a gente na arquibancada, e o pessoal descobriu que a gente era parente, né? Que o pai não ficava quieto, falava pra todo mundo, é o meu filho, é o meu filho, é o meu filho. E depois a arquibancada inteira gritava, vai filho, vai mano. Então, foi acho que um dos momentos mais incríveis da minha vida. Boa, Kesley. E pra você, Kesley? São muitos momentos, mas eu acho que o primeiro momento onde eu entendi a imensidão, o tamanho, a importância foi no Engenhão. Então, cheguei lá, fiz amizade com os meninos, era o Rodrigo, Celhão, Somália, era a galera da época e a gente se aproximou muito, que eu treinei 3 meses, faltando 3, 4 meses antes da Rio 2016. Então, era uma pista onde eu já tinha competido, tudo. E aí eu caio dentro de uma vila, né? Uma vila com 5 mil atletas. Do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. A língua predominante era o inglês. E aí você já começa meio assim, ué... Virou até filme, não virou? Teve muitos documentários, né? E aí começou a ser tudo muito diferente. Daí eu falei assim, o pessoal já tinha vivido essas coisas, eu não. Aí quando a gente chega no Engenhão, e aí você entra lotado, no estádio, né? Lotado. Aí, na época, olha para um lado, Japão, do lado, Canadá, Austrália, Estados Unidos, tudo um do lado do outro. E você na raia ali, daí você fala assim, eu acho aqui que isso também, aqui né? é diferente. O povo gritava, vai Brasil. Então, eu tive essa virada de chave, esse start, literalmente, na maior competição da história do movimento paralímpico, a Rio 2016. E eu tive essa oportunidade de chegar lá. Então, eu olhava e não tinha tempo de se emocionar, não tinha tempo de nada. Então, eu olhei e falei assim, caramba, eu estou aqui, eu estou representando essa nação e eu me senti muito feliz, muito realizado. Eu competi aquela competição, então foi marcante. Eu lembro de cada momento. Isso já passou 9 anos, vai fazer quase 10 anos, né? Incrível. E você, Rodrigão? Cara, quando a gente fala de momentos marcantes, claro que os Jogos do Rio foi algo mágico. Pra gente ser brasileiro, tá competindo em casa, então isso já tem outra energia. Mas um grande momento foi ver o nascimento da minha filha. Isso é único. Uma dádiva, né? Isso é mágico. É verdade. Acho que o sentimento próximo disso é bem difícil. Mas trazendo pro esporte, acho que o momento marcante é quando eu volto a correr após o acidente. Porque... superação, né? Desde o início, quando eu sofri o acidente, até a própria Kátia, quando recebe a mensagem, o Kesley, a gente imagina que eu não consiga mais voltar a correr. Nossa Porque eu quebrei um osso do quadril. Meu Inclusive, Deus. ainda tem um reparinho para ser feito aqui, ele não foi feito. Então, eu passo 6 meses na reabilitação. Uma reabilitação de pandemia. Eu desço pro meu prédio e falo, vou tentar correr hoje. E eu consigo correr 10 minutos na esteira. Nossa Senhora. Então, é um momento muito marcante, porque... Tu tem um recomeço também, né? Os próprios médicos falavam que eu não voltaria a correr. Da cadeira de rodas, voltei você conseguiu correr. Nossa. Então, acho que é um momento muito marcante. Claro que as conquistas é algo que fica enraizado ali, porque é o bônus de tudo que a gente construiu. Porém, o processo, ele é árduo, então eu não conseguia subir um degrau Quem passa sabe, né? Eu não conseguia subir um degrau de 3 centímetros, eu não conseguia levantar a perna. Então, isso pra mim era uma frustração muito grande, porque eu sou muito ativo. Então, quando eu corro esses 10 minutos e eu mando o vídeo pra ela, eu falo assim, consegui correr. Então, pra mim foi Parabéns, marcante. Cara, sensacional. Gente, nosso tempo, infelizmente, acabou. Queria muito agradecer a presença de todos vocês. E pedir agora as considerações finais, se vocês quiserem deixar
os contatos, as redes sociais, fiquem à vontade para a gente encerrar o programa. A gente coloca como rede principal aí o Instagram, Ketila Teodoro, Ketyla. Eu sei, gente, é difícil. A mãe se empolgou no nome. Mas é único, só vai ter ela. O lado bom é que Ketila só vai ter eu. Então, Ketila Teodoro, lá tem os outros contatos, e-mail, telefone, o que for preciso. Estamos aí sempre para somar com todos vocês e que vocês também somem junto com a gente. Tamo junto. E é isso. Muito obrigada pelo convite e voltaremos em 2028, hein? É verdade, hein? Promessa é dívida, hein? Vou cobrar. Então, meu contato é o Instagram, também a ferramenta principal, Kesley Josué, Kesley Josué. Você vai ver lá. Achou o meu, acho dele, achou o dele, acho o meu. Achou o outro. Já segue os dois, né? Já segue. Ali você vai ver o nosso trabalho, o nosso dia a dia, nossas conquistas. E, galera, o que eu posso falar pra vocês, pratiquem esporte, independente da idade, independente das circunstâncias, independente do tempo que você tenha. Invista em saúde. Esporte é saúde, não precisa ser alta intensidade. E o que vocês precisarem, estaremos aqui pra gente falar essa troca sobre as nossas conquistas, a nossa trajetória, que é longa, gigantesca, não dá para se resumir aqui, mas estamos em São Paulo, amamos esse lugar, é aqui que a gente cresceu, desenvolveu e estamos fazendo história. Então, muito obrigado pelo espaço, tá? E o Caminho do Ouro, ele está aberto para todo mundo. É isso aí, tamo junto. São exemplos. Rodrigão? Cara, não tem como deixar de agradecer o espaço. Toda vez que a gente tem a oportunidade de falar sobre a nossa profissão, a nossa modalidade, a modalidade que mudou a nossa vida e que vem mudando, a gente fica muito feliz. Então, muito obrigado pela oportunidade da gente poder falar um pouquinho da nossa história. A Cat já falou do nome deles, né? O meu também procurar um pouquinho difícil, é Rodrigo, mas é Chieregato. Então, encontrou a Ketila e o Kesley, eu vou estar lá também junto com eles nas fotos, então vocês conseguem nos encontrar. Como o Kesley deixou enfatizado, pratiquem esporte. É uma ferramenta de mudança, não só física, né? Mas como social. Melhora na questão da saúde, na segurança pública. Então, se a gente tem um olhar muito positivo para o esporte, a gente sabe que todos esses pilares também vai ter uma mudança gigantesca. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Eu que agradeço vocês todos pela participação. Gente, as camisetas podemos sortear, então, no Instagram? Claro, com Legal. Certeza. Vocês querem falar a respeito? Kesley trouxe a mais nova do Mundial da Índia, né? Do kit novo. Eu trouxe verde e amarelo porque sempre remete a Brasil. Isso aí. E é isso. Maravilha. Pessoal, essa entrevista na íntegra a gente vai publicar no nosso canal no YouTube e no Spotify. Os cortes vão para o Instagram e TikTok. Nos sigam nas redes sociais, Caminhos do Ouro Videocast. Ficamos por aqui e até o próximo episódio de Caminhos do Ouro Videocast, quem quer vencer na vida e nos esportes.